Deus abençoe, né, esta igreja tão poderosa. Deus abençoe o pastor Emerson, né, meu pastor, meu amigo. Deus abençoe sua vida, pastor, pastora Eva. E nós temos um amor, um carinho muito grande. O tempo passa, mas as verdadeiras amizades continuam. A Bíblia diz que tudo há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, dentro do seu tempo, Ele trabalha em nosso favor. Amém, igreja? Eu trago a paz do Senhor da minha esposa, não deu para estar comigo. Ela chegou bastante tarde no trabalho, no Butantã, mas mandou um abraço para todas as irmãs aqui, mandou a paz do Senhor para toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar um hino. Eu quero louvar um hino, não sei cantar, mas vendo vocês louvar, me inspira a louvar também. Ainda bem que a Bíblia dá direito a nós de louvar o Salmo 150, verso 6. Todos aqueles que têm fôlego, louvem ao Senhor. Uma noite, mas a alegria
Espírito Santo. Oh, glórias. Abra sua Bíblia comigo sem perda de tempo. Pode ficar sentado mesmo. Quero ser bem rápido. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. O tempo pode passar, mas o fogo do Espírito Santo de Deus não pode se apagar. Aleluia. Eu costumo dizer que as lutas, provas, a adversidade nos faz nos aproximarmos ainda mais de Deus. E eu creio que Deus tem mudança espiritual para muitas pessoas que estão aqui hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Deus abençoe os obreiros, amém, Pai. Deus abençoe todos vocês. Aleluia. Profeta Daniel, capítulo de número 6, verso de número 4. Glória a Deus. Eu vou ler só o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião alguma, porque ele era, não, você pode repetir comigo, ele era, e não se achava nele nem vício e nem amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, igreja, sobre a hora, vamos lá. Igreja do Senhor, a palavra que Deus colocou no meu coração essa tarde me faz compartilhar com vocês um livro e uma história bastante conhecida ao tempo a qual hoje nós estamos vivendo. Falar de um culto de avivamento, de cura e libertação é o mesmo de lembrar desse grande homem chamado profeta Daniel. Um homem que por um tempo da sua vida, quando entre alguns judeus foi transportado à Babilônia, junto aos seus amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, e todo mundo sabe que depois os seus nomes mudariam para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel seria Beltesazar. A verdade é que desde o capítulo de número 1, travavam contra Daniel uma grande perseguição, pois Daniel havia sido transportado para a Babilônia para ser inserido, ajudado, simplesmente ensinado a conviver e a estar estabelecido sobre aquela terra. Babilônia, todos nós sabemos, uma terra a comando de Nabucodonosor, que queria que todos os jovens comessem da comida e do manjar que ele havia preparado e colocado sobre a mesa. Com isso fez com que Daniel entendesse que a sua chegada na Babilônia não era ser mais um entre todos que ali já estavam, pois o inimigo sempre procura ocasião para tentar nos acusar e nos apontar. A grande verdade é que o capítulo 6 de Daniel fez isso porque Daniel já havia caído na graça do rei Dário. Daniel foi juntamente separado entre 3 príncipes, mais governante, presidente, mais tesoureiros, para poder liderar uma grande equipe em sua época. Daniel praticamente fazia parte de uma política dentro da Babilônia. Mas Daniel não era iletrado, Daniel não era um homem mal educado, Daniel era uma pessoa que sabia entrar e sabia sair, e com isso chamou Daniel a atenção do rei. Mas Daniel também sabia separar as coisas, Daniel sabia o seu lugar, Daniel sabia a sua ocupação, o seu ofício, mas Daniel tinha um conselho, Daniel tinha um princípio: nunca deixar de falar com Deus, nunca deixar de orar, nunca deixar de poder ter uma intimidade com Deus. Porque Deus não nos coloca em ambientes para nós ser igual aos outros. Deus nos coloca em ambientes para nós tornarmos a ser diferente. Mas a tristeza de Deus se gera nisso, porque o que mais Deus tem visto hoje são homens que lá atrás Ele confiou e que no meio do caminho acabou fazendo aliança com o inimigo. No meio do caminho acabou se rebelando. No meio do caminho acabou se vendendo por ouro, por prata, por fama, por nome. E isso acabou que, aleluia, aborreceu e entristeceu o coração do Senhor. Por isso nós precisamos entender por que é que os dias têm sido tão difíceis sobre a terra, por que é que as coisas têm sido tão complicadas, por que é que nós temos tanta dificuldade em manter com Deus uma fidelidade, em buscar o Senhor todos os dias. A questão de orar não é porque gostamos de orar, é porque precisamos orar para vencer todo o mal, toda a potestade do inimigo, pois o inimigo procura alguém que possa estar com a sua brecha, que possa estar dando a ele todo o espaço necessário para ele trabalhar.
Deus, quando vai trabalhar na vida de alguém, Ele precisa que este alguém abra o seu coração para ele poder entrar e fazer morada, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20. Mas o inimigo não, o inimigo só quer uma brecha, e através de uma brecha ele acaba destruindo tudo e todos. E aí nós vamos começar a entender que hoje estar dentro da igreja não é um símbolo de santidade para a sua vida, pois muitos que entram dentro da igreja não sentem mais Deus como se sentia no passado. Muitos que entram dentro da igreja não falam mais em línguas estranhas como se falava no passado, pois o cotidiano, a nossa vida, a nossa rotina não nos permite às vezes termos o tempo necessário para buscar a presença do Todo-Poderoso. Mas aquele que é escolhido, nós entendemos que ele não tem escolha, e por não ter escolha, o inimigo vai tentar de todas as maneiras. Então, para começar a mensagem, eu te digo aqui nesta noite: se o inimigo está se levantando contra você, isso significa que você está vivendo os preceitos, os princípios e a vontade de Deus sobre a sua vida. É por isso que Deus não abre a mão de você. É por isso que Deus cria situações para chamar a tua atenção. Toda vez que Deus começa a perceber que você está se desviando, que você está simplesmente saindo fora do caminho que Ele tem a te destinado, o mesmo Deus permite o vento, o mesmo Deus permite a tempestade. Nós vivemos num tempo que a nossa maior necessidade não está ligada às coisas terrenas desta terra, pois hoje, por mais dificuldade que nós passamos, nós comemos bem, nos vestimos bem, muitas das vezes moramos bem. O maior desafio que nós temos hoje não é vivermos sobre a maior bênção terrena daquilo que nós queremos, mas é manter firme e forte de pé na presença do Senhor. É não fazer aliança com o inimigo, é não se deixar levar por provocação, é não se deixar levar por oferta do adversário. A grande Bíblia vai dizer que num período da qual Deus havia levantado Josafá para reinar sobre a terra, o mesmo Josafá acabou fazendo aliança com pessoas erradas, destinando ao caminho, comprometendo o povo de Judá, comprometendo o povo de Jerusalém e fazendo aliança com Acabe, até o período em que o Senhor permite dizer a Acabe: Acabe, você está se levantando contra o reino, mas dos meus eu estou cuidando. Quando Josafá faz uma aliança com Acabe, o mesmo Deus diz: não vai por uma direção, pois se você for nessa direção, certamente você vai morrer. E por que não dizer que muitos já estão mortos dentro da igreja, estão desfalecidos, mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer: ei, não adianta nós queremos insistir em caminhos que para nós parecem perfeitos, mas é melhor ficarmos na posição. Por quê, pastor? Porque quando Deus está no negócio, até o que parece que vai dar errado começa a dar certo. E quando Deus está no negócio, até o que parece que está dando certo começa a dar errado. Olha que interessante. E aí você precisa entender que o que chama a atenção do inimigo não é o que você tem, é o que você é o que você representa. Aleluia, é a forma do que Deus tem te usado e te levantado nessa terra. Daniel, toda vez dentro da Babilônia, ele tinha o seu momento de oração, o seu momento de buscar. E aqui eu venho dizer profeticamente que a maior luta que temos não é cantar, a maior luta que temos não é pregar, a maior luta que temos não é vir para o culto, mas a maior luta que temos é orarmos dentro da nossa casa. A maior luta que temos é fazermos propósito com Deus dentro da nossa casa. Por quê, pastor? Porque a nossa casa é como a igreja, é um quartel, é o momento que você entra para recarregar suas energias e voltar para o outro dia sobre a sua batalha. Daniel precisava orar. Por quê, pastor? Porque ele sabia da luta, ele sabia das represálias, ele sabia das dificuldades que era dentro da Babilônia. Os mesmos príncipes, quando olhavam para Daniel, viam que sobre ele não tinha defeito algum, não tinha nada em acusar Daniel. Então o que eles montam sobre a ideia é olhar para Daniel e dizer: precisamos fazer o rei Dário assinar um decreto a ponto de que se 0 a 30 dias nenhum homem pode adorar outro Deus, nenhum homem pode fazer qualquer pedido a outro Deus, nenhum homem pode se prostrar diante de outro Deus. Eles sabiam que Daniel não ia deixar de falar com o Senhor. E aí que Deus quer que nós entendemos daquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Deus não quer culto para nós toda vez ouvirmos as mesmas coisas.
em dizer: olha, alegra o teu coração, olha, eu não sei como é que você está, não. Por quê, pastor? Porque Deus quer que nós saímos da zona de conforto para entrarmos na zona de confronto. Nós estamos vivendo um período de batalhas espirituais, da qual o Senhor está dizendo para você: ei, seja crente, mas seja inteligente, seja crente, mas seja sábio, seja crente, mas saiba levar e administrar a tua vida e a tua espiritualidade, para que o inimigo não venha te destruir, para que o inimigo não venha acabar com a sua vida e nem com a sua casa. Interessante, por quê, pastor? Porque viver sobre a orientação daquilo que Deus tem falado para nós não tem sido fácil nos dias de hoje. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso país, com a nossa política, com a economia. Nós estamos vendo as violências, as matanças, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Só que hoje nós vivemos uma vida, e eu quero compartilhar com vocês isso aqui nessa noite. Nós vivemos um tempo que eu estou tentando escapar pela minha vida. Eu estou tentando me posicionar. Ei, olha para cá, é tempo de você investir em você. É tempo de você começar a entender que Deus te colocou diante de um cenário. Não é para ser aplaudido, não é para ser elogiado. Deus colocou você diante de um cenário onde as pessoas vão te odiar sem você ter feito nada para elas, onde as pessoas vão te detestar sem você ter feito nada para elas. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus que estabelece sobre a minha vida e sobre a tua vida tem tirado das pessoas a barreira forte. Se não vinha nele defeito algum, precisamos armar contra ele. E eu não preciso ouvir de Deus todos os dias: não tema, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Deus não muda as promessas, Deus não muda os seus planos, mas dependente no meio do caminho, às vezes é preciso Ele mudar a rota. Como é que é, pastor? Deus levantou pessoas para estar do seu lado, mas muitos no meio do caminho não entenderão o que Deus fará sobre a tua vida. E aí esse caminho precisa ser entrelaçado, e Deus precisa tirar você, poupar você, guardar você, proteger você, e dizer para você: não tenha pressa de sair da onde eu te coloquei. Porque existem momentos, olha que interessante, existem momentos na nossa vida que Deus não quer que nós nos exponhamos, Deus não quer que nós nos colocamos à frente, Deus quer que nós nos revestimos, Deus quer que nós buscamos a Ele, Deus quer que a gente pare de falar para poder ouvir a sua voz. Porque os grandes homens da Bíblia Sagrada, homens que guerrearam, homens que pelejaram, homens que foram à guerra, tiveram momentos em que Deus tiveram que guardar esses certos homens. E às vezes, pastor, eu não estou entendendo, mas às vezes o levante é grande, a luta é grande, não tem como nós usarmos versículos que traz a nós o benefício em dizer que toda a ferramenta preparada contra nós não prosperará, em dizer que maior é o que está conosco do que os que se levantam contra nós. Porque independente de tudo isso, tem momentos que nós somos acertados, tem momentos que nós ficamos mal diante da situação. Aí Deus te pega no colo e Deus te diz assim: ei, estão tramando contra ti, mas por um tempo eu vou te guardar. Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus. Eu discordo de muitos que têm falado que às vezes os seus inimigos não são seus inimigos, são seus amigos. Não, não existe inimigo ser amigo, porque o inimigo não vai te ajudar em nada. Existe um Deus que muda a rota, existe um Deus que diz assim: eles estão tramando contra ti, mas seja fiel a mim, porque eu vou continuar sendo fiel contigo. Conspiraram contra Daniel, se levantaram contra Daniel, mas ele estava focado. Olha para cá, nós estamos vivendo em um tempo, eu vou falar porque eu não aguento, nós estamos vivendo em um tempo
sabe que Davi venceu guerras, que Davi era homem de peleja, que Davi aonde entrava, saía vencedor, porque Deus entrava com ele. Mas todo mundo também sabe que Davi cometeu alguns equívocos na sua vida. Todo mundo sabe que por onde Davi passava, Davi formava uma família. Todo mundo sabe que Davi teve muitos filhos e muitos filhos e muitos filhos. E gerou na casa de Davi muitas adversidades. Gerou na casa de Davi muitas afrontas. Gerou na casa de Davi muito ciúme. Gerou na casa de Davi muita ganância. E isso se percebe porque o dia que Davi pecou contra Deus, como está escrito lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, que Davi caiu com Betseba, o mesmo seu filho Absalão, viu dentro da casa do seu pai um abuso contra a sua própria irmã através do seu irmão Aminon sobre Tamar. O que Absalão fez? Matou Aminon e planejou com 400 homens tirar o teu pai do trono, porque o teu pai havia caído. Mas é aí que ele se esqueceu de um detalhe: a balança de Deus é diferente da balança dos homens, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. As pessoas todas vezes elas te julgam pelo teu momento, mas Deus te olha pela tua história. Enquanto Absalão estava tramando, Davi estava dizendo: eu me deitei, eu dormi, eu acordei, eu pensei. Às vezes Deus precisa me tirar de cena, não porque eu tenho medo do inimigo, mas é porque Ele precisa me poupar. Ele precisa te poupar. Ele precisa fazer você entender. Não seja valente no período em que eu quero tratar contigo, mas seja obediente para ouvir a minha voz. Enquanto o rei Dário assina um decreto dizendo que aquele que adorar ou pedir qualquer coisa a outro Deus, em 30 dias será lançado na cova dos leões. Mas tem um problema: o rei Dário gostava de Daniel, o rei Dário gostava da forma que Daniel administrava, o rei Dário gostava do jeito que Daniel conversava, e se esqueceu de Daniel. Mas deixa eu dizer algo para você: existem momentos da nossa vida que às vezes, aleluia, nós olhamos para o tempo e falamos assim: nossa, ajudei tanta gente e agora não tem ninguém para me ajudar. É porque você tem que entender que o nível da exaltação de Deus na tua vida, você não pode ser ajudado, meu irmão. Você não pode ter alguém para amanhã jogar na tua cara e dizer: só tem isso porque eu ajudei, só está trabalhando porque eu indiquei, só tem esse carro porque eu vi. Não, é o mesmo de Deus olhar como olhou para José. José saiu da tua casa, foi humilhado pelos seus irmãos, foi vendido pelos ismaelitas, foi acusado na casa de Potifar, caiu dentro da cadeia. Ela vai dizer: dou 2 sonhos do copeiro e do padeiro. O padeiro ia morrer, mas o copeiro ia ser honrado. E José falou para o copeiro: o quê? Lembra de mim quando Deus te honrar. Mas o copeiro se lembrou, não se lembrou. Por quê? Porque a cadeira que Deus tinha para José, ninguém poderia indicar, ninguém poderia bater no peito. Olha para cá, você acha que o copeiro ia aceitar José como governador, falando bem de José para Faraó? Não. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: você pode não estar entendendo o teu atual momento, mas o teu atual momento não te define, porque nesse atual momento Deus está tratando contigo. O problema não é o lugar que estamos, o problema somos nós. O problema é que nós não queremos reconhecer, nós queremos mostrar para os outros que estamos de pé, nós queremos mostrar para os outros que estamos bem, nós queremos mostrar para os outros que nós estamos na unção, quando na verdade nós estamos numa guerra por dentro, quando na verdade nós estamos numa luta travada. Mas quando o rei assinou o decreto, o mesmo rei que assinou olhou para Daniel dizendo: Deus a qual tu serve, Ele vai te livrar do poder dos leões. E é isso que é interessante, porque é melhor lidar com os leões da cova do que os leões da terra, porque os leões da cova ainda ouvem a voz de Deus, mas os leões da terra, quando se transforma, quando empresta o coração para o inimigo, é só o sangue do cordeiro. É por isso que o Senhor está dizendo: pelos leões da terra, Ele já teria te devorado vivo, pelos leões da terra, Ele já teria te destruído. Se o inimigo
lá em cima, puxar o teu cabelo e dizer: eu vou te matar, mas ele não pode. Por quê, pastor? Porque sobre nós há um Deus que está trabalhando. Sabe aonde o inimigo é ingênuo? Olha para mim. Sabe aonde o inimigo é ingênuo? É quando o inimigo muitas das vezes percebe na nossa fraqueza e diz: agora eu posso destruir ele porque ele está fraco, agora eu posso destruir ela porque ela não está orando, agora eu posso destruir ele porque ele não está tendo mais compromisso com a obra. E aí Deus se levanta em teu favor. E sabe o que Deus faz? Deus olha para o inimigo dizendo: quem disse que você tem esse poder? Aleluia. Filho meu, quem trata sou eu. Filho meu, quem trata sou eu. Hoje ele pode estar mal, mas a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Não espere. Para mim ser bem rápido. Não espere que o passado vai voltar para o nosso presente, porque não vai voltar. A minha maior preocupação, e eu sempre tenho falado isso quando eu tenho ministrado a palavra, não é eu, porque eu já sou vivido, eu já aguentei muita coisa, você já aguentou muita coisa. A gente, com todo respeito à palavra, às vezes a gente apanha calado, porque a gente não troca a nossa paz pela nossa razão. A nossa paz vale mais do que a gente discutir com uma pessoa tola, com uma pessoa sem sabedoria. Quando você discute com um tolo, você se torna mais tolo que ele, porque ele não vai entender o que você está falando. Às vezes é melhor você vencer calado, porque há tempo de falar, mas há tempo de se calar. E o tempo que você está calado, o Senhor está dizendo: Daniel está sendo acusado, mas ele não abre a boca. Sabe por quê? Porque tudo, meu irmão, ou Deus manda ou Deus permite. O inimigo não tem esse poder de achar que pode entrar na tua casa, destruir a tua família, destruir o teu filho, destruir a tua filha, destruir o teu esposo. Não. O que depende de nós é de você olhar este tempo presente, este cenário, e você dizer: Deus, o cenário pode não ser favorável, mas a situação não vai ficar do jeito que está. Qual é o maior avivamento em que nós hoje estamos buscando? O maior avivamento é sobre nós mesmos. É mudar, com todo respeito, para não perder o jargão da mensagem, que muito antigamente eu já falava isso. É mudar essa cara feia, parecendo que chupou limão misturado com vinagre. É você olhar para cima e você dizer: Deus, como o tempo está passando, Senhor. Meu Deus do céu, e eu estou aqui coxando em dois pensamentos. É esse homem que não quer compromisso, é esse filho que só vive aprontando, e eu sofrendo em cima de uma cama dentro da sua casa, sem dar uma glória a Deus, preocupando com pessoas, meu Deus, que não está dando a mínima para aquilo que eu estou fazendo. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou cuidar de mim. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou cuidar da minha casa espiritual. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha fé. Quer saber de uma coisa? Quem vai ser eu a partir de hoje? Porque Satanás não vai mais ir da minha casa, porque a minha casa está entregue na mão do Senhor. A minha casa está entregue na mão do Senhor. Qual é o maior avivamento, pastor Daniel? O maior avivamento é você não deixar o teu caráter ser violado. O maior avivamento é você não mudar a tua postura. O maior avivamento é você entender que a igreja precisa melhorar o seu todo. Ei, há uma geração que está vindo aí, e essa geração que está vindo aí, com todo o respeito do que eu vou dizer aqui, não estou generalizando, mas essa geração não tem ideia do que é estrutura espiritual, do que é adoração sincera perante Deus, do que é tomar tapinha nas costas e do nada você ser apunhalado nas costas. Essa geração não tem ideia de quantas traições, levantes e perseguições. É por isso que muitos deles caem fácil, é por isso que muitos deles param fácil. E qual é a minha oração, pastor? É que o nosso papo não pode ser um papo chato, a nossa pregação não pode ser uma pregação antiga, os nossos cultos não podem ser aqueles cultos que costumeiramente a gente traz para a nossa vida, como se Deus fizer, Ele fez, se não fizer, tanto faz. Não, a minha visão e a tua visão essa é hoje, do que Deus está dizendo. Vamos preparar os nossos filhos, vamos preparar a nossa geração, vamos começar a entender que que quando Deus chamar um menino, se o menino não estiver preparado, ele não vai muito longe. Quando Deus chamar um menino, se o menino não tiver
ele não vai suportar muita coisa. É isso que Deus está dizendo para nós. Daniel foi preparado, a mesa para Daniel estava preparada, mas Daniel colocou no coração a não se contaminar. E quando Daniel caiu dentro da cova dos leões, e não vou enfeitar a mensagem como muitos pregadores fazem, aleluia, mas Daniel já estava banhado no azeite, e quando ele cai dentro da cova dos leões, o mesmo Deus já tinha fechado a boca dos leões. E olha que interessante isso. Quando Deus se esconde, quando Deus te traz para perto dele, pastor, ele fala para você assim: não tenha pressa de sair, não tenha pressa de se apresentar, porque nós vai voltar, mas nós vamos voltar mais forte, nós vamos voltar revestido. Aleluia! Tem gente no contra, tem gente que não quer ver a obra crescer, tem gente que viveu no nosso meio hoje e fala mal de nós, mas Paulo, dentro da igreja, mesmo aprisionado em Roma, ele falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus. Aí ele falou no verso 7: os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Aí ele falou no verso 18: tenho por certo que as aflições desse tempo não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aí ele vai falar no verso 31 ou 39: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que até mesmo seu filho poupou antes, o entregou por amor de nós, quem tentará acusação? Quando os escolhidos de Deus, é Deus que justifica, quem os condenará? Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas como está escrito, por um cordeiro ele foi entregue à morte todos os dias, sacrificado para o matador. Mas em todas essas coisas sou mais do que vencedor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o santo, nem o provido, nem o principado, nem o perigo, nem esse mundo, nem nada vai nos separar do amor de Cristo. Tu não precisa provar nada para ninguém, tu não precisa ser o que os outros querem que você seja. Respeite o momento de Deus na sua vida, se revista, se prepara, ora mais, se consagra. Por quê? Porque você vai voltar, e quando você voltar, aqueles que se levantaram contra ti vão te enganar e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus está lá, Deus te conta. Ele vai ampliar-se. Ele vai terminar a mensagem. Não é nós que tem que ficar sem dormir por causa dos outros. É eles que tem que ficar sem dormir planejando contra nós. É eles que tem que, entre aspas, se alegrar e achar que nós estamos mortos, que nós saímos de cena. Mas o que eles não sabem é que lá dentro da cova os leões estão dormindo, Daniel está andando. E por que os leões não devorou Daniel, pastor? Simples: porque o leão da tribo de Judá estava lá dentro. E quando o rei chega pela manhã, o rei dá um grito dizendo: Daniel, o Deus que tu serve te livrou do poder dos leões. Eis a resposta de Daniel no fundo da cova, dizendo: sim, ó rei, o Deus que eu sirvo, ele me livrou do poder dos leões. Olha para mim e termina a mensagem: acusações não prevalecerão por muito tempo, afronta não prevalecerão por muito tempo. Você tem não só um Deus, mas você tem um juiz, você tem um advogado, você tem um amigo que te defende, que te abraça e que diz: alava subiai de quem toca em você, alava subminai, porque as pessoas tocam em você apontando o teu defeito, mas Deus olha para você dizendo: eu não dou de avassar e oravadar súbia, eu não dou direito de ninguém te apontar. O mesmo Davi falou para os soldados, quando o soldado chegou para Davi dizendo: Davi, aleluia, Saul está encurralado lá nas montanhas de Gilboa, agora vai você
E não é um legado de aplausos quando o caixão estiver descendo, mas um legado daquele que mesmo diante das lutas, das provas, dos levantes, não abriu mão. Mesmo às vezes capengando, mesmo às vezes se arrastando, mesmo às vezes entrando no culto cabisbaixo só pela misericórdia, mas olhar para o céu e dizer: Senhor, esse mundo não tem mais nada para me oferecer, eu prefiro estar do lado do Senhor. Vamos ficar de pé, com permissão do pastor. Vamos fazer uma oração aqui forte. Vamos fazer uma oração aqui forte. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai voltar mais forte do que antes. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração de avivamento aqui neste lugar. Você que precisa de um avivamento de Deus na sua vida, de um renovo de Deus na sua vida, permissão do pastor, vem aqui à frente agora. Vem aqui à frente. Isso, venha. Venha rapidinho, venha rapidinho. Você não está precisando de um avivamento, você não está precisando.